Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de terror aqui no Falando Nisso. Hoje vamos falar do famoso Velho do Saco, ou Homem do Saco. Essa é uma das mais populares em todas as culturas do ocidente, contada pelos pais para amedrontar crianças teimosas ou malcriadas. Há registro dessa lenda urbana sendo contada como medida educativa nos Estados Unidos, México, Argentina, Portugal, Alemanha, Rússia, Inglaterra, Brasil, Colômbia, Grécia, Itália, França e muitos outros. De acordo com a antropologia, que estuda as lendas e mitologia dos povos, sempre há um mito fundador, ou seja, aquele primeiro que é adaptado pela sociedade de acordo com suas características e necessidades. Assim, a história envolvendo o Velho do Saco raptor de crianças teria também essa mesma raiz justamente por estar presente em várias partes do mundo. Portanto, veio de algum lugar com base em algum tipo de fator que de alguma forma realmente possa ter acontecido. De acordo com o que nos conta a lenda, as crianças que o velho carrega consigo são aquelas que estavam sem nenhum adulto por perto, em frente às suas casas, ou brincando na rua sem a permissão dos seus pais. Nota-se aí o contexto patriarcal de força sobre os menores. Assim, o velho pegaria a criança caso ela saísse sem ninguém dentro de casa, ou sem estar sob a vigilância e a responsabilidade de um adulto. Na Europa, a lenda tem um fim. As crianças carregadas pelo Velho do Saco eram transformadas em sabonetes, pele de tamboretes e seus ossos eram transformados em botões. Tudo isso para manter vivo o pavor das crianças em irem sozinhas para a rua, sem a supervisão de um familiar. De acordo com os antropólogos e etnólogos, não há evidências concretas de como se tenha dado início a essa lenda, mas há estimativas históricas que podem ajudar a nortear isso, dando uma chave para os motivos da existência desse mito urbano que atravessou continentes. Tudo teria ocorrido por volta da década de 1950, na Europa, quando os ciganos começaram a fazer o movimento de imigração para as Américas. Primeiro, nesse período, na Europa, eram muito comuns que crianças fossem roubadas das ruas, principalmente nas zonas rurais, para que fossem vendidas em orfanatos e grandes indústrias, como mão de obra nas fábricas. Nesse período, era comum que a criança trabalhasse até 16 horas por dia a um salário miserável. Segundo, alguns dos raptores na Europa eram ciganos que, por viverem à margem da sociedade, dependiam de dinheiro para sobreviver todo dia. Por isso, a fonte de lucros da quiromancia, a arte de ler as mãos, e a arte circense já não dava mais o mesmo dinheiro no período da Belle Époque europeia. Assim, as crianças eram raptadas pelos grupos de ciganos e vendidas em outros cantos. Terceiro, os números de raptos eram maiores no leste europeu, Rússia, Ucrânia, Romênia, Grécia, Bulgária e entre outros. Essas crianças raptadas pelo Velho do Saco eram vendidas em cidades como Londres, Birmingham, Liverpool, Manchester, Paris e outros. 4. Havia o preconceito na época de que os ciganos e judeus não tinham nação ou pátria, no período em que o nacionalismo se tornava uma doença no mundo e por isso vendiam crianças, pois para eles a família não importava e o sumiço seria somente uma questão esquecida pelo tempo. No século XIX, teve início a imigração maciça dos ciganos para as Américas, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Fugiam de todo esse preconceito que estavam arraigado nas sociedades europeias, que lhes impedia até de terem residência fixa. Não foi o suficiente. No mesmo período, o continente americano teve o maior fluxo de imigração de ingleses, espanhóis, irlandeses, judeus, italianos, alemães e suíços. Os ciganos não conseguiam se livrar desse jugo eterno, sem pátria. No mundo onde tudo se transformava em uma velocidade cada vez maior, o povo cigano viveu durante muito tempo marginalizado da sociedade e desenvolveu-se uma versão da população a esse povo, taxando-o de ladrões, sequestradores e vadios. No início do surgimento da lenda do Velho do Saco, no continente americano,
Os pais amarravam uma fita vermelha na perna da cama da criança indesejada. O velho do saco passava a noite de casa em casa. Se houvesse uma fita vermelha na perna da cama, o velho do saco poderia levar embora a criança em questão. De acordo com os antropólogos, essa história era a versão original do velho do saco. Os pais a usavam para assustar crianças ou para forçarem a serem obedientes. E assim, finalizamos mais um episódio com a certeza de que a lenda do velho do saco não se limita a uma simples história passada de geração em geração, mas na verdade mostra elementos culturais, históricos e econômicos da sociedade antiga que tinha preconceito para com os ciganos, além de tentar impor obediência a uma sociedade machista e patriarcal. No fundo, descobrimos que mesmo numa história aparentemente simples, ainda há muita história para ser contada. Deixe seu comentário e compartilhe a sua história conosco. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like e aquela compartilhada para dar uma força para o nosso trabalho. Até a próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, e tchau.